Queria que você baixasse a sua cabeça. Vamos ter agora a oração de gratidão a Deus pelos 4 anos de existência da nossa igreja. Eu queria que você, aí onde você está, você fizesse a sua oração. Logo após este culto, nós teremos uma festa, sabe? E lá na festa nós vamos nos alegrar, vamos celebrar. Mas a festa espiritual já está acontecendo aqui. Obrigado, Senhor. Por tudo que tens realizado em nós e através de nós. Obrigado por tua igreja, porque é o Senhor quem a edifica. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, é a mensagem da igreja, é o poder da igreja. 4 anos estamos pregando esta mesma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos anos nos separam da segunda vinda de Jesus, Pai? Nós não sabemos. Mas pedimos que não nos permitas desviar de Jesus, que não nos deixes desviar de anunciar Jesus, de ensinar sobre Jesus, de atrair pessoas a Cristo. Que tu nos protejas, ó Pai, das pressões, que tu não nos deixes enveredar por caminhos estranhos aos da tua palavra. Que cada pessoa que entrar aqui, ó Deus, perceba que está na tua presença e receba sempre a mensagem da cruz, a mensagem salvadora. Ó Deus bendito, que não seja o marketing, que não seja a performance, mas que seja sempre a presença do Senhor, o poder do teu Espírito Santo, o foco na pessoa de Cristo. Queremos nos apresentar a ti, ó Deus, igreja aprovada. Aprova a nossa vida, Senhor, nossas famílias, a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos anciãos, ó Deus. Que sejamos cada vez mais uma só família, andando na tua presença, realizando a tua obra, expandindo o teu reino. Obrigado, ó Pai, por esses 4 anos de história que temos vivido na tua presença. Estenda a tua boa mão sobre nós, Pai. A prosperidade que te rogamos é a prosperidade de caráter, de vida, de casais cada vez mais apaixonados,
de famílias cada vez mais fortes, de adolescentes e jovens cada vez mais convictos das suas crenças e da sua fé, de crianças cada vez mais amando estarem na tua casa. Essa é a prosperidade que pedimos, Pai. Faz a tua igreja próspera desta prosperidade, Senhor Deus. Coloca, Pai, o Maranata de novo no nosso coração. Ajude-nos para que possamos viver na iminência da vinda de Jesus. Dá aos membros da nossa igreja, Pai, o privilégio de serem usados por Ti para mudarem o destino eterno de outras pessoas através do testemunho do Evangelho. Obrigado, Pai, pela nossa igreja. Continue abençoando-a, abençoando a nossa vida nela. Que ela seja, como diz aquela canção, um farol que brilha à noite, uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, uma flecha certeira no alvo, para a honra e para a glória de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus com alegria no coração, louvando o nome dele com as nossas palmas alegres. Os irmãos podem se assentar. Pastor Valdir, por favor. Pastor Valdir veio de Newark, New Jersey, onde pastoreia a mais perto de Deus presbiteriana, igreja presbiteriana. O nome é uma pegadinha, sabe, meus irmãos? Porque se a gente falar igreja presbiteriana mais perto de Deus, fica a impressão que tem aquela que é mais longe. Mas é mais perto de Deus, igreja presbiteriana de Newark. Ele está há 17 anos nos Estados Unidos, fazendo um trabalho extraordinário. Dentre as qualidades do pastor Valdir que eu admiro é o seu caráter e a sua firmeza doutrinária na fé, pregador da Bíblia. Ele esteve conosco no sábado, falando para a liderança, e nos trouxe uma palavra sobre Barnabé e os desafios de desenvolvermos em nós as mesmas atitudes de Barnabé. Desafio de sermos pessoas parecidas com aquele servo de Deus do passado que, com seu testemunho, nos abençoou tanto. Hoje, pela manhã, nos trouxe uma palavra muito abençoada, com base na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde Paulo relatava as pessoas que se fizeram ausentes. Naquele texto, o pastor Valdir destacou as presenças indispensáveis para a nossa vida: a presença de Deus, a presença dos irmãos e a presença da esperança na vida eterna. Com certeza, esse servo de Deus, casado com seu filhinho Dudu, que estão lá em Newark, vai ser usado por Deus mais uma vez nessa noite. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe, pastor. Amém. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Eu sou um homem que creio na igreja. Creio que Deus levantou a sua igreja na terra para ser bênção e transformar vidas para a glória de Deus. Quero agradecer também aos pastores, ao pastor Lécio, ao pastor Júnior, ao pastor Marcelo. O pastor Lécio já conhecia, de uma jornada que Deus nos deu o privilégio de participar desde que ele chegou nos Estados Unidos, e aprendemos a admirar esse precioso homem que Deus tem nessa terra. Que Deus o abençoe. Temos ouvido tantas boas notícias desta igreja, e o meu desejo é que ela continue se fortalecendo para a glória de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias para a nossa meditação. Eu já estou chorando. Ultimamente eu estou chorando até a inauguração de supermercado. Não é? Agora hoje, num dia de tanta gratidão, né? Eu já chorei junto com o pastor aqui, né? Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo de número 16. Leremos os versos 22 a 34. Palavra de Deus, Atos capítulo de número 16, os versos 22 a 34. A palavra de Deus nos diz assim. A palavra de Deus nos diz assim. Última vez, Atos 16, 22 a 34. Levantou-se a multidão unida contra eles, Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. E a minha oração é a mesma do Salmo 19, no último versículo, que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus, amém. Amém. O ministério marcante da igreja na cidade. Esse é o tema da nossa meditação. O ministério marcante da igreja na cidade. A comunidade batista brasileira de Windermere completa agora 4 anos de existência. 4 anos de existência. São aproximadamente 1.460 dias de jornada na fé nesta região do mundo. Dias de clamor a Deus, dias de cuidado com as pessoas, com as ovelhas, dias de comunicação do Evangelho, dias de crescimento espiritual para muitas pessoas. O ministério marcante dessa igreja já se faz notado nessa região. Agora, queridos irmãos, eu sei que Deus tem muito mais. Deus tem mais.
Deus quer usar essa igreja para ser uma bênção ainda maior. Eu creio na igreja, eu creio que Deus assim o fará. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos nesta noite, o texto mostra o ministério marcante de Paulo e Silas na cidade de Filipos. A presença, o ministério daqueles dois servos de Deus, Paulo e Silas, marcaram a vida e a história daquela cidade, e o testemunho perdura até hoje. Queridos irmãos, percebemos que a presença de Paulo e Silas em Filipos foi uma presença missionária, uma presença de homens envolvidos com a missão de Deus na terra. E é por isso que nesta noite eu gostaria de dizer para os irmãos que, em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto que nos inspira nesta noite, que nos envolve nesta noite para que possamos pensar na missão da Igreja de Cristo neste lugar e em toda a terra. Em primeiro lugar, nós percebemos Paulo e Silas em Filipos, cidade da Macedônia, lutando para que a obra de Deus crescesse na cidade de Filipos. Em primeiro lugar, nós percebemos Paulo e Silas lutando para que a obra de Deus crescesse naquela cidade. Um trabalho sério, um trabalho comprometido com a visão de Deus, porque foi Deus mesmo que disse para Paulo, para que ele, ao invés de ir para um outro lugar, ao invés de ir para a Bitínia, que eles viessem para a Macedônia. Era a vontade de Deus, projeto de Deus, plano de Deus, e aqueles homens vieram para trabalhar ali com seriedade e com sinceridade, para levar muitas vidas a Cristo Jesus, para alcançar as pessoas daquela cidade. Eles estavam lutando para o avanço da fé. Eles estavam lutando, como diz a palavra de Deus, pela fé evangélica. Eles estavam lutando pelo evangelho de Cristo. Deus os enviou para lá. Deus queria a promoção do santo e eterno nome de Jesus na cidade de Filipos. E eles, Paulo e Silas, saíram comunicando o evangelho, libertando vidas. Lídia, uma senhora, se converteu a Cristo Jesus, entregou a vida a Jesus. Uma jovem absolutamente dominada pelo mal, humilhada pelas trevas, uma jovem ainda, usada por pessoas da cidade para dar lucro. Paulo vê aquilo e ele se revolta no seu interior, e diante de Deus ele clama pela libertação daquela moça, daquela menina, e Deus a liberta, porque era um ministério sério, para trazer vitórias para as pessoas em nome de Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. A jovem se converte. Por causa da conversão daquela jovem, inicia-se um processo de perseguição que se levanta contra Paulo e Silas. Eles são arrastados, eles são agredidos, eles são pressionados, eles são jogados numa cela. Mas a palavra de Deus continuava. Eles foram presos, mas a palavra de Deus é livre. Eles foram presos, mas a palavra de Deus prosperava em Filipos para a glória de Deus. A palavra continuava. Eles foram jogados na prisão. Em primeiro lugar, Paulo e Silas em Filipos. Eles estavam ali, lutando para que a obra de Deus crescesse na cidade de Filipos. Que esta igreja continue lutando com todas as suas forças e as forças que vêm de Deus, para continuar fazendo a obra de Deus prosperar neste lugar para a glória do Deus vivo. Em segundo lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos Paulo e Silas levantando suas vozes em oração.
Paulo e Silas levantando as suas vozes em oração. Diz o verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas presos, eles oravam ao Senhor, eles buscavam a face do Deus vivo, eles estavam pedindo forças do céu, provavelmente eles oravam ao Senhor. Uma vigília de oração na prisão, em um tempo em que muitos crentes têm preguiça de andar 2 quadras para vir para uma reunião de oração na igreja de Deus. Paulo e Silas, eles oram na prisão, eles levantam um clamor ao Deus vivo. Ali, eles erguem as vozes deles aos céus, e Deus ouve as orações, porque Deus visita aquele lugar poderosamente. Oração, irmãos, oração, um clamor à meia-noite. A palavra de Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Prestem atenção, irmãos e irmãs, jovens, pessoas com mais idade, não é? Nós somos chamados todos para entender que devemos nesse tempo clamar ao Senhor, clamar mais, clamar ao Senhor. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eles levantaram as vozes em oração. Queridos irmãos, eu sobrevoava Charlotte para vir para cá. O avião parou em Charlotte. Enquanto eu sobrevoava a cidade, enquanto estávamos descendo, eu olhei aquela cidade do alto, a partir do alto, e eu me lembrei que naquela cidade, há muitos anos atrás, muitos anos, um grupo de irmãos se reuniram em uma fazenda no meio do campo para pedirem que Deus levantasse da cidade de Charlotte um homem para tocar o mundo com o evangelho de Jesus. Enquanto eles oravam, um jovens aqui, um jovem conversava com um dos funcionários da fazenda, e o funcionário perguntou: que barulho é esse dessas pessoas cantando e falando? E aquele jovem disse: são os fanáticos da igreja do meu pai, que estão orando para que Deus levante daqui um moço para pregar o evangelho em toda a terra. Quem disse isso foi o jovem Billy Graham, antes de sua conversão. O tempo passou, Mordecai Ham, um evangelista da época, foi pregar, e aquele jovem reconheceu Jesus como Senhor de sua vida. E não precisamos falar mais, porque a história mostra que o maior evangelista de todos os tempos brotou do clamor de vozes que oravam crendo no poder do evangelho de Deus. O mesmo Deus que agiu no passado age hoje e agirá amanhã. E o que eu vou dizer para os irmãos agora, rapidamente, eu digo porque eu conheço o nosso contexto de igreja de imigrantes. Deus ouve as orações. Há uns 4 anos passados, eu estava numa sala de imigração com uma mãe e a sua filha, com problemas seríssimos no coração, que fez um transplante há menos de 1 ano. Eu estava naquela sala. A advogada disse para nós naquela sala: eu não sei o que vai acontecer, mas eu encontrei com a juíza. Ela disse que provavelmente não dará o green card para a mãe. E naquela sala com a advogada,
a mãe aflita. Eu disse: vamos orar. Oramos ali. Parecia que a glória de Deus estava sendo palpável naquela sala. A advogada saiu depois da oração, encontrou-se com a juíza, e a juíza disse: vamos olhar esse caso. A advogada voltou e falou assim: não tem testemunha. E ela disse: o senhor testemunha, pastor? E conhecendo a história, eu disse: testemunha. Fomos para a sala de audiência, depois de todos os juramentos. A advogada perguntou se aquela menina tinha condições de viver no Brasil, com as dificuldades de saúde que ela tinha, com toda a história de cuidado aqui. Eu disse a ela que provavelmente não. E por graça de Deus somente, a juíza disse: ela terá o green card. Há menos de um ano, a Luana teve um transplante de coração, e a igreja continuou orando, e ela está bem, sem rejeição. Que o nome do Senhor seja exaltado, porque Deus vive e reina pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos e dos séculos. Segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Paulo e Silas levantando suas vozes em oração. Em terceiro lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos Paulo e Silas louvando a Deus com todo o coração dentro daquela prisão. Eles cantavam, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oravam e cantavam louvores a Deus. Aqueles homens ensanguentados, aqueles homens machucados, aqueles homens que foram agredidos, ao invés de reclamar, ao invés de blasfemarem, ao invés de dizerem para Deus que Deus os havia abandonado, pelo contrário, eles oram, eles cantam louvores a Deus. Eu não sei qual era a canção, eu não sei como eram as vozes deles, se o tom estava certo, mas uma coisa eu sei: havia sinceridade de coração, porque o céu ouviu o louvor. Não somente os presos escutavam, mas o céu escutou aquele louvor, porque o céu visitou aquele lugar. Queridos irmãos, eu já estive em lugares, por exemplo, no estádio olímpico de Seul, com cerca de 60 mil pessoas cantando: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive e está. Eu não tenho dúvidas que Deus ouviu o louvor do estádio olímpico de Seul em 1995, num dia em que 2.000 jovens estavam sendo consagrados para missões, para que quando abrir a Coreia do Norte, eles pudessem entrar e proclamar o evangelho de um alvo de 100.000 jovens para invadirem a Coreia com o evangelho de Cristo. Não eram 60 mil pessoas naquele dia. Eram 2 homens do Senhor, sem piano, sem teclado, mas com a sinceridade daqueles que estavam fazendo aquilo para o Deus vivo, porque queriam impactar Filipos. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude para que o nosso louvor sejam sempre louvores que cheguem ao trono de Deus e para a glória de Deus. Que o nosso louvor seja somente para aquele que é digno de ser adorado e exaltado em toda a terra, porque é o Criador dos céus e da terra. Eles louvaram a Deus com todo o coração. Ah, meus irmãos, que Deus nos ajude, para que todos nós possamos, ao cantar aqui na igreja, ao cantar em casa, ao cantar quando estamos dirigindo o carro,
que nós possamos fazer tão somente para aquele que é digno de ser louvado e adorado. Terceiro lugar, percebemos que eles louvaram a Deus com todo o coração. Percebemos eles louvando a Deus com todo o coração. E em quarto e último lugar, nós percebemos Paulo e Silas ali em Filipos, levando o evangelho com paixão. Levando o evangelho com paixão. A oração, o louvor, desembocou em uma evangelização poderosa para a glória de Deus naquele dia, naquela madrugada. Porque quando Deus visitou aquele lugar, a prisão se abriu, as cadeias se soltaram, e o carcereiro, com medo de Paulo e Silas, com medo que eles tivessem fugido, pegou a espada para tirar a vida. A presença marcante de Paulo e Silas em Filipos, na cidade de Filipos, é uma inspiração para nós, para nossas igrejas, para que nós tenhamos uma presença marcante onde quer que a gente esteja, para a glória de Deus. Ali, aquele homem ia tirar a vida, e aquelas vozes que oraram, aquelas vozes que cantaram louvores a Deus, foram vozes que disseram: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Eram vozes de alguém apaixonado pela salvação do mundo, apaixonado pela salvação de vidas. Louvado seja Deus pela vida de Paulo e Silas em Filipos, e louvado seja Deus pela vida desta igreja na região de Windermere. Que nós possamos ter vozes que levem o evangelho de Cristo para os desesperados dessa sociedade na qual vivemos. Quando o carcereiro ia tirar a vida, Paulo e Silas disseram: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. E aquele homem pergunta: que devo fazer para ser salvo? E a resposta é pronta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Queridos, o nosso louvor precisa nos conduzir para o compromisso missionário. Nosso louvor precisa nos conduzir para a transformação da sociedade para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Ah, meus irmãos e irmãs, aquele carcereiro se converteu a Jesus. Paulo e Silas foram com ele para a casa dele, e ele disse: preguem para minha família. A família se converteu a Cristo, e a palavra de Deus diz que eles manifestaram grande alegria por terem crido em Deus, por causa da presença marcante da igreja, por meio de Paulo e Silas, naquela cidade de Filipos. Queridos irmãos, tantas pessoas precisam de Jesus. Essa região de Windermere precisa de Jesus. Que Deus use as nossas vozes para orar, para louvar e para levar a mais linda de todas as mensagens, a mensagem que diz que Jesus Cristo é o Senhor do mundo, e nele nós temos o céu, e nele nós temos salvação eterna. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar dizendo que era uma noite de chuva. Meu pai foi para a igreja sozinho. Minha mãe disse: não abra a igreja, Ordelino, não vem ninguém. Mas meu pai foi. Naquela noite, um moço entrou todo molhado, enquanto meu pai com o violão cantava: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Aquele moço entra ali, conta para o pai o drama dele, conta para o meu pai o drama dele. Vocês terem uma noção,
O pai daquele moço tinha feito um empréstimo no banco, pegou todo o dinheiro e foi embora da cidade com um amante, e deixou a conta para o filho, e deixou um revólver carregado. E aquele filho decidiu naquela noite tirar a vida. Saiu para se despedir dos amigos, escutou o som do violão, entrou na igreja. Meu pai o aconselhou, orou com ele, pediu para que ele mudasse de vida. Esse moço se converteu a Cristo Jesus. Hoje ele é pastor em São Paulo, porque a graça de Jesus alcançou. O Evangelho de Jesus é a mais linda de todas as mensagens, não pode trocar. Jesus é o centro da nossa mensagem para a glória de Deus. Numa igreja rural, eles estavam recolhendo ofertas das primícias, e as pessoas traziam arroz, feijão, os produtos do campo. Quando passavam ali, uma criança pequena entrou em um daqueles fardos grandes, junto com o arroz, o feijão e os produtos do campo. E quando alguém disse: sai daí, menino, ele disse: eu estou aqui porque eu quero me dar inteiro para Jesus. Se eu e você nos dermos inteiros para Jesus, se todos os 300 pessoas ligadas a esta igreja se derem inteiro para Jesus, o impacto será inimaginável, e a nossa vida será uma bênção. Que Deus abençoe e que possamos viver para Jesus em todos os dias da nossa vida. Deus abençoe esta igreja que Ele plantou neste lugar, que ela floresça mais e mais, e o nome do Senhor seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Amém.